Olá pessoal, vamos para a última parte do nosso estudo de função do primeiro grau. Repito novamente, para adquirir o GeoGebra, que é um software que a gente vai estar usando muito aqui nas aulas e é interessante que você o utilize aí, você vai em www.geogebra.org, é totalmente gratuito, tá? Vamos considerar a função genérica no formato f de x igual a ax mais b. Esse a tem que ser a constante e o x a variável. Vou separá-lo com asterisco, dei enter. Crio o controle deslizante, como já vimos fazendo, né, nas outras aulas. Bom, só lembrando, ao movimentar o a, nós temos uma mudança no comportamento da inclinação da reta, porque o a é chamado também de coeficiente angular, está associado à tangente do ângulo de inclinação, ou melhor dizendo, o a é exatamente o valor da tangente do ângulo de inclinação. Além disso, o a é chamado de taxa de variação. É uma taxa crescente se a função for crescente, ou uma taxa decrescente se a função tiver o a negativo, tá? A função decrescente. Se o a for nulo, a função é constante, ok? Agora, quanto ao b, que é o valor onde a minha função corta o eixo das ordenadas, o eixo y, também chamado de coeficiente linear, ele é responsável pela translação vertical dessa função, sobe, desce, ok? Se o b for nulo, a função, seja o a positivo ou negativo, ela é chamada de função linear. Tá? Se o a e b forem nulos, a função se torna o eixo y. Ela vai ter a equação y, meu f de x igual a y, igual a zero. Perdão, o eixo x. Sorry. Então, seguindo. Além disso, antes de seguir, se eu quiser obter a inclinação usando o comando do GeoGebra, que é a nossa taxa de variação, que é o nosso coeficiente angular da reta, de qualquer reta, basta clicar nesse comando inclinação no menu e clicar no objeto. Visto isso, que é a nossa recapitulação, aqui a gente tem umas coisinhas particulares e interessantes. Vou colocar esse B subindo um pouco mais. Se eu clicar aqui nesse comando dos pontos e vier em raízes, ao clicar no meu objeto, aparece o ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 3,57 e 0, particularmente porque o A aqui vale 1,14. Mas se o A valesse 2, o ponto A agora passa a ser menos 2,5 e 0. O que é esse ponto? É a raiz ou zero da função. Por quê? Que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. A imagem é zero, o y é zero. Algebricamente, basta calcular o valor de uma incógnita na equação do primeiro grau, pensando nisso que está aqui explicitado no gráfico, nessa função, 2x mais 5 igual a zero. Ao resolver, você vai encontrar x igual a menos 5 sobre 2, que é o mesmo que menos 2,5. Bom, feito isso, também precisamos recapitular e relembrar sobre domínio e imagem. Uma função qualquer, né? O que é o domínio? São os valores, a grosso modo falando, que eu posso atribuir da variável independente. Nesse caso aqui, a variável independente é a variável x, o qual a minha função depende. E a variável dependente é o f de x ou os valores de y, que são considerados como imagens de x, tá? Então, nessa expressão eu consigo observar algebricamente que eu posso jogar qualquer valor de x. Qualquer valor que eu jogue, eu obtenho qualquer valor do f de x ou qualquer valor de y. Só para vocês verem, vou criar um ponto M e f de m, sendo m um outro número qualquer. Criei outro controle deslizante, vou fazer o m andar um pouquinho mais, aumentando o intervalo dele, ó, dei 2 cliques, ou venho em propriedades. Mudo aqui o intervalo, vai de menos 50 a 50. Fecho, que vai salvar. Movimento M, ele vai andar na minha reta, é um ponto móvel, que foi o ponto B criado. Vai andar na minha reta sempre. Inclusive, se eu
diminuir o zoom, ou melhor, aumentar o zoom com o botão direito do mouse, ou você pode vir por aqui, ó. Eu vou ter o meu M, ó, transitando infinitamente, porque a reta é infinita. Então sempre haverá valores de x no eixo x associados a esse ponto. E aí a gente pode ver melhor ainda. Eu vou criar um ponto que está no eixo x, e é a projeção do ponto no eixo x, vai ter coordenadas m e 0. Já fizemos isso na aula anterior. E um ponto que é a projeção desse no eixo y, vai ter coordenadas 0, porque o x vale 0 se está no eixo y, e f de m. Pronto. Vou fazer dois segmentos, que a gente já também fez esse tipo de construção. Vou aqui em segmentos. Não vou deixar bonitinho não, só quero a ideia. Ao movimentar o M, eu observo o seguinte: sempre tem um valor de x ao movimentar o ponto B, que é o mesmo que movimentar os valores de M. Sempre tem um valor de x associado, que nesse caso é um valor de m, e um valor de y, que é o f de m. Tá? O que é que significa isso? Que na minha função, vou escrever aqui, o d de f, ou seja, o domínio da função f, será exatamente, vou colocar o símbolo aqui bonitinho, ó, r, o conjunto dos números reais. Cliquei em LaTeX. Da mesma maneira, o IM de f será também igual a R. Ou seja, na minha função do primeiro grau, seja ela qual for, o domínio e a imagem sempre serão todos os números reais, o conjunto dos números reais. Tá? Não tem problemas, não tem restrições. Posso jogar qualquer valor de x e vou obter qualquer valor de y na função do primeiro grau. Isso aqui é o domínio. Aqui é a anotação. Fim dessa parte, vou apagar isso tudo e a gente vai resolver uma situação problema. Vamos a ela. Uma bacia com água. Vou dar uma tela cheia para ficar mais bonitinho. Uma bacia com água está completamente cheia em relação à sua capacidade total. Porém, esse recipiente possui um furo por onde escoa a água a vazão constante. Passadas 6 horas de um certo dia, o volume de água contido na bacia era de 9,6 litros. E 10 horas depois, só restavam no recipiente. Essas horas depois ficou meio dúbio, mas é depois das 6 horas, tá bom, gente? Pode dar uma dubilidade na leitura desse problema, um duplo sentido, mas esse 10 é depois das 6 horas. E 10 horas depois só restavam no recipiente 5,6 litros de água. Qual a capacidade máxima em litros dessa bacia? Quando o recipiente ficará com a água a 1/3 do seu total? Volto para o GeoGebra. Vamos usar o nosso GeoGebra. Deixa eu diminuir aqui bonitinho. Quero outra escala, tá? Para enxergar, já que eu vou trabalhar com 6 e 10 horas depois eu vou estar trabalhando com 16, 6,16. Por quê? Eu tenho essa informação do problema. O volume às 6 horas na bacia é de 9,6 litros. Colocando em LaTeX, fica o L grudado. Eu venho aqui e dou espaço em LaTeX, que é esse símbolo, tá? Vou dar outro espaço e vou dar outro espaço. O volume em 16, porque 10 horas depois das 6 horas que já tinham passado, vão para 16 horas depois do início da bacia cheia. Isso equivale a 5,6 espaço litros. Pronto. Essas são as informações iniciais do problema. Eu vou aumentar aqui, vou em propriedades, texto, vou colocar médio, negrito, mudar a cor para destacar. Pronto. Ok? Essas informações geram para a gente no registro gráfico 2 pontos. Um que diz que às 6 horas passadas 6 horas, a minha bacia só contém 9,6 litros. Para digitar o ponto, eu tenho que escrever
um ponto em vez de vírgula. 9,6. Eu separo as coordenadas do ponto com vírgula, mas ao escrever um ponto um número decimal, ou seja, com vírgula, tem que escrever ponto para o GeoGebra reconhecer. Pronto. Vou digitar o outro ponto, que é, aqui como nós destacamos, 16, ou seja, passadas 16 horas às 6 mais 10 horas, eu vou ter no recipiente 5,6, ou melhor, 5,6 escrevendo para o GeoGebra. Pronto, eu tenho esses dois pontos. O problema fala que existe uma vazão constante. O que é uma vazão? É um furo, né, que está causando uma variação na água. Essa variação ela é considerada como a nossa taxa de variação que nós vimos nas outras aulas e revisamos rapidamente hoje. Nesse caso, a minha variação, a minha taxa é uma taxa negativa, porque é uma situação decrescente. No primeiro momento, eu tinha mais água. Num segundo momento maior, passados mais tempo, eu tenho menos água. Tá? Então, como é que eu posso obter essa taxa de variação? O GeoGebra ele me auxilia nesse aspecto, mas suponhamos que eu estivesse no lápis, fazendo minha avaliação. Ligo os pontos, tem um segmento. Vou esconder esse rótulo aqui do segmento, para não aparecer esse Fzinho. Bom, aqui é um pedaço da minha reta. Essa reta, nessa situação problema, ela não pode ser infinita, porque no máximo ela vai cortar o eixo Y em algum lugar que eu quero descobrir, que é a capacidade máxima, e é fácil de descobrir visualmente, vocês já devem estar percebendo. Porque a minha menor hora possível para o problema é a hora zero, é quando a bacia está cheia, né, ainda, no primeiro momento, não passou tempo nenhum. Não dá para vir para o negativo, não tem hora negativa. Aqui é uma situação problema. Assim como vai ter um momento aqui que eu vou parar o meu gráfico. Significa que não tem mais água. Então eu não vou ter água negativa saindo da bacia. Não vai, por mágica, aparecer água. Então se liga, povo. Como encontrar o coeficiente angular? Já fizemos na aula passada. Essa taxa de variação, esse coeficiente angular da reta, ele pode ser encontrado através de uma fração. Vou fazer essa fração aqui para a gente relembrar, usando o LaTeX. O numerador dessa fração, vou começar pelo numerador, é a diferença entre o maior x e o menor. No caso aqui, o maior tempo e o menor. Eu saio de 6 horas, vou para 16 horas, então eu tenho 16 menos 6. E aqui no numerador da fração, da minha taxa, eu vou considerar a subtração das imagens dessas horas, desse x. Tá? Pensando, como eu coloquei o maior menos o menor, eu primeiro pegarei a imagem do maior, que é 5,6. E aqui eu posso escrever vírgula, que é só o que vai aparecer para mim ali, sem dar entrada no GeoGebra, menos a imagem do tempo menor, ou seja, 9,6, 9,6. Isso aqui eu consigo resolver com a continha simples e verificar o que? 5,6 menos 9,6 equivale ao que? Vou botar outra fração, menos 4, sobre 16 menos 6, 10. Ou seja, isso significa menos 0,4. Eu estou dizendo que a taxa de variação da água diminuindo no tanque é de menos 0,4 litros por hora. A cada hora diminui 0,4 litros. Tudo bem? Coloquei aqui, vou colocar bonitinho maior. Texto maior, negrito, para eu enxergar melhor. Pronto, eu já tenho o coeficiente angular. Portanto, a minha reta, ela pode ter uma equação, e aí eu vou colocar um v de x, tá? Que é uma função volume, eu vou colocar f, igual a um valor fixo, que é o valor que a bacia está cheia, que eu não sei, vou chamar de b, menos um decrescimento de 0,4x, que significa 0,4 por hora que passa, diminuindo. Coloco esse LaTeX, vai ficar aqui bonitinho. Aumento
médio, negrito, para enxergar melhor. Bom, eu posso lá fazendo a minha provinha, já montei isso aqui, consigo montar essa fração, vou fazer minha provinha lá que o professor mandou, e eu tenho essa expressão, eu só preciso encontrar o valor de B. É fácil, é só você substituir um dos pontos que já pertencem à minha reta nessa expressão. Suponhamos que eu substitua esse ponto. Quando x for 6, o volume será 9,6. Daí o meu resultado fica, vou colocar uma setinha de implica, isso implica que B será igual, esse negativo passa para lá positivo, ao ver que V 9,6 que eu vou escolher, isso aqui vai passar positivo, mais 0,4 vezes quem? Colocar um símbolo de vezes aqui, um pontinho, vezes 6. Pronto. Isso será igual, efetuando as contas, igual, né, B é igual a isso, que é igual a 9,6 mais 0,4 vezes 6. 0,4 vezes 6 é 2,4, mais 9,6, 12. O que é que significa? Que o número de litros inicial da bacia é 12. Então, se eu prolongar esse segmento, ele vai cortar o eixo Y aqui, tá? Agora eu já posso traçar minha reta como um todo. Basta clicar nos dois pontos e eu vou obter a minha reta. Mas ainda não está agradável, porque eu observo agora o meu gráfico, facilmente eu vejo isso aqui. Inclusive, esse valor que a reta corta o eixo X significa o quê? Que eu não tenho mais água no tanque. 0 litros de água só vai acontecer em 30 horas, tá? Qualquer dúvida, eu venho no meu símbolo de raiz, clico no meu objeto e aparece o ponto onde corta o eixo X, que aqui confirmando é no 30, ok? Bom, mas eu quero ele na situação real, então eu vou restringir essa função nova, que é uma função G, deixa eu ver se lê como função, não sei se lê só explícito, vou chamar de função G, limitar entre o valor 0 até o valor 30. Restringiu. Ótimo. Eu escondo ela toda e só vou ter esse pedaço. Esconder o rótulo. Pronto. Pronto. Eu tinha botado o rastro. Pronto. Essa é a situação. Aqui eu consigo verificar graficamente a outra parte do problema, que dizia o seguinte: quando o recipiente ficará com a água a 1/3 do total? Porque a primeira pergunta, qual a capacidade máxima? Encontramos 12. E 1/3 do total? Se eu tinha 12 e vou para 1/3, eu vou para quantos litros, gente? 4 litros. Eu consigo observar muito facilmente, mas eu posso ainda usar um artifício gráfico, um tratamento aqui no gráfico, e digitar a reta y igual a 4, porque eu quero o volume 4. Pronto. Cliquei aqui de novo. Essa reta corta a minha reta macro, a minha função. E eu quero a interseção entre elas, que é o ponto de encontro das duas. Eu clico em uma, clico na outra. Cliquei. Pronto. Apareceu o ponto D, que significa o quê? Que em 20 horas eu terei 4 litros no meu recipiente, e é a resposta para 1/3. Não vou me demorar mais, já passei tempo aqui conversando horrores com vocês, espero que tenha servido essa aplicação. No futuro faremos mais aplicações da função do primeiro grau, bem como de outras funções, ok? Quem puder, dá um like, comenta se precisar e se inscreve no canal. Até a próxima, meu povo. Valeu!